Pronto, voltei. Tá, onde que eu tava? Tá, a gente falou da concatenação, né? E assim como a gente tem na concatenação, a gente fez a concatenação entre símbolos terminais, a gente também poderia compilar, por exemplo, linguagem. Vamos dizer que eu tenho uma linguagem aqui em cima desse. Vamos primeiro definir dois alfabetos: alfabeto AB, alfabeto 1 e alfabeto 2. 0, 1, certo? Números binários e as palavras com A e B. Eu posso dizer que uma linguagem, aqui eu vou chamar de linguagem 1, é o quê? O alfabeto é 1 num first clean, ou seja, todas as palavras possíveis com A e B. E uma linguagem 2, que são o quê? É 2 no first clean, ou seja, todas as palavras possíveis nos números binários, incluindo palavra vazia nos dois, certo? Então, uma concatenação possível aqui também seria concatenar linguagens. Como eu posso concatenar palavras, eu posso também concatenar linguagens. Poderia ser L1, L2, certo? Tal que, o que é o meu L3? Certo? Se o meu L3 é a concatenação de L1 com L2, o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que a primeira parte do meu L1, o prefixo da palavra gerada em L3, é simplesmente o primeiro alfabeto no first clean, ou seja, o prefixo possível para, para essa minha linguagem é justamente ou a palavra vazia ou as palavras com A ou B, certo? E todas as combinações possíveis. Tal que a segunda parte da linguagem, ou seja, o sufixo da linguagem, é justamente 2, certo? Não first clean, ou seja, todas as palavras, incluindo lambda, né? Dos números binários. Então, 0, 1 e por aí vai, certo? Então, quando eu fizer a junção de L3 vai me dizer que, basicamente, uma palavra formada por L3, ela vai começar por A ou B, certo? E vai terminar em algum número binário, certo? Se a palavra não for vazia, certo? Então, uma possível palavra de L3, certo? Que a gente pode pensar aqui, é o que? O conjunto das palavras geradas, lembrando sempre que uma linguagem é um conjunto de palavras, certo? Assim como uma cadeia uma concatenação de elementos do alfabeto, uma linguagem é a união das palavras geradas em um determinado restrição para aquela linguagem. Então, uma possível palavra aqui, por exemplo, seria lambda, ou seja, se eu pegar esse cara com esse cara aqui, né, o prefixo e o sufixo, outro prefixo possível seria a com lambda, ou seja, a faz parte da linguagem. Outro prefixo possível seria a com zero, ou seja, a zero é uma palavra dessa linguagem. Logo, eu posso também pegar lambda com o zero, então zero também faz parte da linguagem. Lambda com 1, a com 1 e assim consequentemente, certo? Ou seja, se a palavra tiver tamanho maior do que 1, ela logicamente começa com uma letra, A ou B, e termina com um número binário, né? Ou 0 ou 1. Então, essas são as palavras possíveis aqui. Então, eu tenho a concatenação tanto de palavras como de linguagem. E a mesma coisa vai ocorrer nos casos em que eu tiver a união e interseção. Sempre lembrando que, assim como eu posso fazer a união de conjuntos, ou seja, se eu tiver aqui um alfabeto com A e B, e fizer a união dele com o alfabeto 0, 1, por exemplo, binário, eu vou gerar todas as palavras possíveis em cima dessa união, certo? Lembrando que união, a gente for usar lá a teoria, né, dos conjuntos. Vou tentar pintar de verde aqui. Deixa esse aqui.
união, certo? É esse cara aqui, certo? Todos os elementos de um e de outro. E ele vai ser representado tanto pela letra U, certo? O Big U, né? Big Cup, ou pelo mais, né? Como a gente vai ver também nas expressões regulares, ou pela barra também nas expressões regulares. A gente vai ver esses dois modos. Tal que as palavras possíveis formadas nesse caso aqui, por exemplo, é o quê? É o conjunto, onde eu tenho A, B, 0, 1, certo? Então eu tenho essa união aqui de conjuntos. E a mesma coisa eu posso fazer para a interseção, certo? Tal que na minha interseção eu vou ter, diferente aqui da união, a interseção, ela é dita pelo quê? A interseção é só esse cara aqui, certo? Só esse meio, são os elementos que repetem em um ou outro, e ela é dada por esse cara aqui, né? Pelo U de cabeça para baixo, né? O Uzão de cabeça para baixo. Tal que se a gente estivesse lidando com esse exemplo, a interseção desse cara aqui, né? Seria o quê? Seria nada. Porque nenhum elemento é igual ao outro. Teria que ter um A ou B aqui nesse conjunto, ou um 0 ou 1 aqui nesse conjunto. Certo? Então, meu conjunto aqui, ele é vazio, certo? A interseção desse cara é vazio. E, analogamente, a gente tem semelhante à subtração, certo? Ou seja, a gente teria dois conjuntos aqui, então você tem esses elementos desse conjunto, e você diminui do outro conjunto os elementos que fazem parte dele e que também fazem parte de mim, né? Logo eu tenho, só esses elementos aqui no conjunto. Tal que a interseção e os elementos, logicamente, do outro conjunto, né, não importam para a gente, só os elementos da interseção, eles são decrementados, certo? Ou seja, se eu tivesse aqui um conjunto A, B, subtraindo, né, sinal de subtração é igual aqui pelo conjunto B, palavras, poderiam ser palavras, inclusive com B, e aqui palavras com AB. Se eu fizesse essa subtração, eu tenho apenas o conjunto com as palavras com A, certo? Nesse caso aqui, conjunto AB, tirei B do conjunto, só sobrou Azinho. Então, Azinho está no meu conjunto. E a mesma coisa a gente dá pelo complemento, certo? Então, o complemento, vamos supor que a gente tem uma linguagem, certo? L1, tal que ela é todos os números binários, certo? Que começam com 0. E é isso, certo? São todos os números binários que começam com 0. Essa é uma linguagem L1. E o complemento dela, certo? Lembrando que o complemento, basicamente, é assim. Tal que aqui é a minha linguagem, por exemplo. E o complemento é tudo que está fora. É tudo que não é da linguagem. Complemento, linguagem, complementa tudo que não faz parte daquela linguagem, né? Se a gente voltar para o nosso caso aqui, o meu L1, né, o complemento de L1, é o quê? São a palavra vazia, união, é a palavra vazia e a união com todos os números binários que começam com 1, certo? Então, eu tenho 1, e aqui eu faço, deixa eu apagar esse cara. Seguido aqui do meu 0, 1 asterisco, certo? Esse seria o meu complemento da linguagem aqui de cima. E ela é dita por essa barra aqui, você coloca uma barra em cima, tá? Então a gente teria a linguagem complemento
da linguagem de cima. Então a gente tem essas operações e a gente vai ver que a maioria delas aqui, elas também são válidas nas expressões regulares. Então é importante saber sempre na hora de estar olhando uma linguagem de programação, é saber qual é a linguagem das palavras formadas naquela linguagem de programação, certo? Qual é o alfabeto daquela linguagem de programação. Se você está, por exemplo, programando uma linguagem, algo como Brainfuck, por exemplo, ou aquelas linguagens que só são espaços em branco, o alfabeto dela, por exemplo, não inclui as letras minúsculas de A a Z, ou os números, às vezes. Então, cada linguagem tem o seu alfabeto, porque a gente é muito acostumado com essas linguagens mais conhecidas, onde o alfabeto dela é quase todo. Todas as letras, quase todos os símbolos possíveis, e todos os números. Mas se você for olhar uma linguagem mais baixo nível, né, mais rudimentar, mais rude em alguns casos, né, como Brainfuck, não consigo lembrar outra linguagem agora no momento, mas algumas o alfabeto dela pode ser outra coisa. Certo? Em geral, são linguagens mais curiosas, né? Linguagem onde não tem mesmo tanta utilidade prática, mas lá a gente vê bem esses exemplos. Seguindo aqui na nossa revisão, a gente começou a análise léxica, certo? A análise léxica é a primeira etapa da análise do código-fonte no front-end. Tá que na análise léxica, ela visa escanear o seu código, né, trecho por trecho, por isso que ela também é chamada de scanner, isso é importante, né, assim como na análise sintática é chamada de parser, na análise léxica a gente tem os scanners, né, justamente porque ele só faz, a função dele é justamente ler todo trecho por trecho do seu código. E o objetivo é transformar eles numa representação única, certo? E essa representação única a gente chama de tokens, né, que são os símbolos léxicos. Ou seja, se você leu lá uma palavra, ela pertence à linguagem, certo? Eventualmente, ela também vai ter um token. Se ela pertence à linguagem, certo? Ela vai ter um símbolo léxico associado, ou seja, vai ter um token. Ou seja, se você lê um for, ela tem lá um token para for. Se você lê um sinal de mais ou menos, tem lá um token para operadores, certo? Provavelmente é um operador, ou é um token de mais, um token de subtração. Se você lê uma palavra completa e, eventualmente, ela não pertence às palavras reservadas, né? Lembrando que palavra reservada são aquelas palavras da linguagem, né? O def, Python, o main, int, double, C, o class no Java, por exemplo, também é uma palavra reservada. Enfim, a própria main também é uma palavra reservada no Java. For, while, if, isso muda um pouco de linguagem para linguagem, mas também são palavras reservadas. Então, o objetivo é ler caractere a caractere, agrupando essas palavras para formar os símbolos léxicos, né, os tokens da linguagem. Coloquei alguns exemplos aqui no slide, né, os identificadores, as palavras reservadas, operadores, constantes, pontuação e etc. Então, a gente tem um exemplo aqui para x igual a 2, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro desmembrar, né, supondo aqui que nessa linguagem espaços em brancos não me interessam. Então, a gente define que uma sequência de tokens, certo? Tal que, nesse caso aqui, eu reconheci o quê? Eu reconheci 6 tokens. Tal que o meu X é um token do tipo identificador, certo? Lembrando que essa nomenclatura, ela não tem uma padronização, mas em geral a gente vê em livros de compiladores, a gente vê muito com essa formalização de T underline o nome, certo? Ou seja, que é o tipo do token. A gente vê muito com essa formalização aqui, tem underline nome. Então a gente tem, por exemplo, o token do ID, um token de atribuição, que é para o sinal de recebe, certo? Nessa linguagem. E essa linguagem aqui está muito similar a um trecho de código em C. Outro identificador, ou seja, a gente pode sim repetir os tokens na hora de atribuir, porque logicamente eles podem aparecer mais de uma vez no código. Então, o token em si, ele não é único. Você pode ver que ele pode ter diversos elementos associados. Então, o símbolo de atribuição, para cada variável que você assinalou ou fez uma operação nela, vai ter diversas vezes aparecendo o símbolo de atribuição,
certo? E quem vai ditar como isso vai ser escrito na forma dessa expressão aqui é a análise sintática. Então, não é o que a gente está preocupado agora. A gente está preocupado com o léxico, é identificar cada pedaço do código e ver se dá para atribuir um token, certo? Se, eventualmente, fosse uma linguagem de programação que não tivesse o ponto e vírgula, certo? Algumas linguagens não tem ponto e vírgula. Então, se fosse uma linguagem que não tem ponto e vírgula e eu tenho ponto e vírgula aqui, o que acabaria acontecendo é que na hora de ler esse token, eu não iria conseguir associar ele a, a um determinado token, certo? Na hora que eu lesse ele. Esse caso aqui é o T-point. Eu não conseguiria fazer essa associação. Então eu teria provavelmente um erro léxico. Poderia não ser tratado, certo? A gente não está ainda na parte de tratamento de erros, mas aqui já seria o primeiro indício, certo? Se você não leu aquele caractere e ele não está especificado nos lexemas da linguagem, então logo eu tenho um erro léxico, um possível erro léxico. Seguindo em frente, eu tenho um outro exemplo aqui, já é um pouco mais elaborado, certo? Que é um trecho aqui no código, né? Um Pascalzinho, tal que eu tenho var x, ela é do tipo inteiro, dou um begin, x recebe 1, enquanto x for menor igual a 3, eu faço x recebe x mais 1, né? X mais, e termino com um end no final. E então, ao compilar esse código, a minha análise léxica vai atribuir para cada trecho um token se houver, né? Nesse caso aqui a gente está lidando com um código que é correto, então o meu var aqui tem um token associado, as variáveis que são id, que são x, né? Não importa quantas vezes o x apareça, cada vez que ele aparecer, ele é um lexema do tipo id, né? Nesse caso aqui. Então, tanto é que a gente vai ver ele 4, 5 vezes, pelo menos. A gente vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? A gente vai ver ele aqui 5 vezes, por causa do tipo dele, que é um identificador, ou seja, uma palavra, que provavelmente é um nome de variável. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, com essas outras palavras. Certo? Begin é um tipo de identificador, só que ele é um tipo de identificador especial. Então, ele tem um token especial, né? Um token de begin, assim como eu tenho um token para o end, certo? Então, para cada palavra que eu leio, eu vou associar ela a um token. Se houver, né? Se não houver, é aquilo que a gente estava falando, eu tenho provavelmente um erro léxico, alguma coisa que você escreveu ali que não fazia parte da linguagem. Você colocou, por exemplo, ponto e vírgula numa linguagem como Python, que não tem ponto e vírgula. Então, ou algo como, deixa eu ver alguma restrição, uma letra numa linguagem como Brainfuck. Deixa eu ver, se eu pensar. Lembrando que se eu coloco um begin num código em C, semanticamente está incorreto, certo? Não é para ter um begin. Supondo, né? Supondo que begin não é uma palavra reservada da linguagem C. Então, na hora que eu estiver compilando, se eu ver um begin, podem acontecer duas coisas. Ou eu vou assinalar a um token de ID, certo? Dependendo de como é a estrutura daquela linguagem. Ou, logicamente, ela vai ser assinalada em nada, né? Ou seja, se eu não conseguir ler o begin, mas provavelmente ele vai ser assinalado ao tipo de um tipo de identificador. E quando for aplicar a gramática e a semântica, aí sim pode se perceber o erro. Senão, o begin ele pode estar simplesmente preso ali, né? O provável erro que vai dar não vai ser léxico, vai ser sintático ou semântico, certo? Mas por si só já daria para perceber que ele poderia ser um erro léxico, certo? Mas também poderia ser um nome de variável. Então, por isso que você não pode descartar. O cara poderia ter escrito, por exemplo, var begin, né? Vamos dizer que sim. Se integer. Vamos supor que a primeira linha desse programa aqui não é essa, certo? Não é var x integer, é var begin integer. Pelo tá errado, qual seria a mudança? A mudança seria nesse cara aqui, certo? Nesse trecho. Aqui eu retornaria, ao invés de eu retornar o meu x, eu retornaria um begin, certo?
pequeno. E o meu token, ele poderia, nesse caso aqui, ele retornaria o quê? Um token do tipo begin. Opa, ficou feio. Um token do tipo begin, certo? Igual esse cara aqui. Porque a minha linguagem diz que quando ele vê begin, ele não é um identificador. Ele é uma palavra reservada que tem um token próprio, que é token begin. Nesse caso aqui, o begin no Pascal é como se fosse um tipo de main, né? Um tipo de procedure, alguma coisa assim. Então, continuando, então, para que servem as minhas definições léxicas, né? Então, as minhas definições léxicas servem justamente para uma série de coisas, entre elas diferenciar palavras que são maiúsculas das minúsculas, os conjuntos das palavras que são reservadas, ou seja, for, while, begin, quais são as regras que eu tenho que usar para formar os identificadores. O identificador não pode começar com um número, ele tem que começar com uma letra, e ele tem que ter um underline ali no meio, em algum lugar, ele tem que ter uma letra maiúscula no meio das letras minúsculas. Se for um identificador composto, ele não pode ter tamanho maior que 30 e por aí vai. Além disso, ele serve para a gente delimitar quais são os operadores possíveis. Minha linguagem tem mais e menos, não tem multiplicação. Ou a minha multiplicação, ao invés de ser um asterisco, não é um asterisco, por exemplo. Não é de um outro jeito, é asterisco asterisco. Né? Por exemplo, asterisco asterisco no Python é eu elevar um número, mas asterisco asterisco em outra linguagem pode ser outra coisa. Para elevar um número, por exemplo, no C, eu tenho que usar uma função, eu tenho que usar o poll, certo? Já seria outra coisa. Identificaria o quê? Identificaria poll, identificaria o abre parênteses, fecha parênteses, as variáveis que estão dentro, certo? O número que está no segundo parâmetro. Então já seria identificações diferentes. Além disso, nas definições léxicas também se incluem as regras para formação de comentários, e as regras para formação de números, né? Se a gente tá... E além de formar números, se a gente quiser formar números em anotação científica, consultante, então tudo isso que define. Então, no projeto do meu analisador léxico, ele utiliza, né, as linguagens formais, ou seja, ele usa aquele conjunto de ferramentas para formalizar uma linguagem, né? E ele usa isso para especificar reconhecedores de tokens que vão ser retornados. Isso torna o mapeamento bem mais consistente. Né? E a gente vai ver mais para frente que, além de deixar o mapeamento mais consistente, facilita a vida do projetista, principalmente porque ele já pode usar analisadores léxicos mais prontos, certo? Onde você só define as regras corretamente. E as notações que a gente usa aqui mais adequadas, né, essas notações formais, essas ferramentas de linguagens formais que a gente utiliza aqui, são o quê? As gramáticas e as expressões regulares para especificar o token, ou seja, para você dizer como um token é, certo? Você está dizendo que quer reconhecer um número, você tem que dizer como o número é reconhecido. E não é de um jeito formal, você tem que ter uma ferramenta formalizada de como falar isso. Certo? Seja por expressão regular, que é o que a gente vai ver, seja por uma gramática, que é mais como acontece na análise sintática, mas também poderia ser aplicado aqui. E também os autômatos finitos, né? Assim como você tem que especificar tokens, você tem que reconhecer eles, né? Você tem que sempre assumir que o código-fonte passado pelo usuário, ele possa ter erros, então você precisa validar o código. E quem reconhece isso, se a gente está lidando com expressões regulares, linguagens regulares, logo. E se a gente está lidando com linguagens regulares, o que reconhece uma linguagem regular é uma palavra, né, que pertence ou não à linguagem regular, são os autômatos finitos, reconhecedores de tokens. As expressões regulares, elas vão determinar o conjunto de cadeias várias naquela linguagem. Nesse caso específico, uma linguagem de um determinado token. Certo? Então, coloquei dois exemplos, tem mais detalhes na aula 3. Então, vamos supor que a gente quer fazer dois tokens. Um token para o identificador, certo? E um token, por exemplo, para número. Vamos dizer que
Então, no meu identificador, eu posso fazer com que ele comece, por exemplo, por letra. Deixa eu apagar isso aqui, não ficou legal. Eu posso dizer que um identificador vai começar por uma letra, seguido, aí sim, de uma sequência de letra ou dígito, vou colocar dig, isso, em um first clean, certo? Com uma repetição, bem igual aqui no exemplo que está embaixo, ou seja, o identificador, se ele começa com número, ele não vai identificar como identificador, ele vai provavelmente assumir, assinalar outro tipo de token para aquela cadeia que ele está lendo no código, certo? Enquanto números, eu posso ter diversos modos possíveis, certo? Um modo possível, por exemplo, dizer que dig seguido aí de dig asterisco. Então, esse poderia ser um número, certo? Um número mais para inteiro, certo? Inteiro não negativo. Se eu quisesse fazer uma versão para inteiro negativo, bastaria eu colocar aqui o opcional, né? Ou menos, numa forma opcional, né? Como a gente já viu mais frente, pelo sinal de interrogação, e aí sim manteria a sequência do anterior. Além disso, eu tenho um código aqui para mostrar como isso acontece na prática, certo? Onde simplesmente nesse código a gente pode ver a leitura do trecho em si, a leitura do trecho em si do código fonte, enquanto ele não chegar a um estado final e ler a entrada por inteiro, eu vou simplesmente fazendo a transição e a leitura, né, do próximo char, ou seja, a leitura do próximo símbolo da linguagem. Até que, se ele for aceito, certo? Se não, ele não foi aceito. O que significa? Se eu queria achar um número, eu tinha um autômato para número, e ele validou no final, e eu achei um número. Ou seja, tinha um número no arquivo fonte do código, certo? O cara colocou corretamente um número. Ou ele colocou outra coisa. Se não, né, se ele começar o autômato, né, o autômato provavelmente já começa no estado que não é final, então se ele começar o autômato e não identificar ah, aquele identificador, aquele número, então a gente tem que a cadeia não é válida, o lexema não é válido para aquela linguagem. E aqui o exemplo que a gente viu, né, em sala de aula, na aula 3, que era como esse autômato funcionava para ler. Né? Nesse caso aqui a gente tem um autômato para ler basicamente a expressão regular B asterisco seguido de AB, né? Ou seja, todas as palavras que ou começam com A ou um conjunto de 0 ou mais Bs, tal que ela vai terminar em AB. Certo? Então, o fim da palavra é em AB. Então, ela começa com A e termina com B, ou seja, tamanho 2, ou ela vai ter uma sequência de Bs, tal que no final vai sobrar AB. Tá? Esse era o alfabeto que eu tinha aqui. E aqui no exemplo eu mostro como eu tinha mostrado, né, na aula 3, como a gente modela, né, como constrói o autômato finito desse cara aqui. Pulando mais um pouco, aqui só um exemplo da execução, certo? Ou seja, testando palavras nesse autômato e verificando se eles são reconhecidos ou não, ou seja, estou só executando o algoritmo aqui do lado, executando no autômato, verificando se ele reconhece ou não aquela palavra. Então, o resumo do analisador sintático é que ele identifica um token, né, através dos estados finais. Se chegar no estado final do autômato, é porque ele achou um token, né, se ele parar no meio do caminho e consumir a string toda, é porque eu tenho um provável relax, certo? Ou o projeto do autômato tem alguma falha ali no processo. Então, identifica um estudo final e retorna para o analisador sintático. Né? Então, esse fato de retornar para o analisador sintático é que eu tinha falado que o autômato finito nada mais é que
Aliás, o analisador sintático nada mais é que o mandante da operação. Certo? Então, ele comanda a operação de leitura do código e só requisita da análise léxica os lexemas, certo? Os lexemas possíveis naquela linguagem. Então, basicamente, o analisador sintático, através do autômato, ele vai ler cada palavra para identificar um token, né, identificar isso pelo estado final, e retorna, né, para o analisador sintático, para o parser, uma tupla. Tá? Que essa tupla é a cadeia que ele encontrou agora, ou seja, se ele lê um for, ele retorna um for ali, e o token do for poderia ser, por exemplo, t underline for. Então vamos supor o seguinte código. Vamos supor, não sei se dá para escrever assim, deixa eu ver se dá para escrever assim. Vamos supor o seguinte trecho de código aqui, certo? Um for aqui de 0 até 10, certo? E a fita, né, na hora que a gente vai fazendo a leitura, a gente vai ter basicamente duas fitas, uma fila de entrada. Opa, horrível. A gente vai ter uma fila de entrada aqui, ou seja, ele vai começar no for, aí aqui sim, abre parênteses, a, e aí vai, certo? Ou seja, a fila de leitura. Então eu tenho aqui uma leitura aqui nesse cara. Tá ok? A minha leitura, quando eu chegar aqui nesse for, nesse R, aí sim ele vai olhar as palavras reservadas. Ou seja, ele vai identificar que for é igual a palavra reservada para o tipo for, certo? Ou seja, token for. Então, por isso que naquela cena do velório, o... Ops. Por isso que na hora que ele estiver fazendo no autômato, quando ele for para o R, e quando ele encontrar o R e for ler outro caractere, nesse caso aqui era um abre parênteses, quando ele lê o abre parênteses, ele vai dizer, não, não era para continuar aqui, então volta e retorna o quê? Retorna o for. Tá aqui, for, token do for é ter for. Então, o que ele vai retornar é a tupla for, a cadeia encontrada, certo? E o token, ou seja, ter for. Então, ele retorna para análise sintática. Isso. Então, ele vai fazer isso para todas as palavras possíveis. Certo? Então, vai retornar aqui várias vezes. Vai retornar o for, vai então retornar o parênteses, o azinho, que é o identificador, o sinal de atribuição igual, o número 0, o número 10, o mais, que são símbolos de operadores, o abre e fecha chaves e por aí vai. Então, ele concatena a cadeia conforme o autômato e a string são percorridos. Às vezes, né, como é o caso desse for, ele precisa ler mais caracteres para decidir por um token, né? Nesse caso, pode ser preciso retroceder, né? E o que é retroceder? Suponha o seguinte autômato. Vamos dizer aqui que eu tenho um autômato para o e eventualmente ele estava lendo lá os meus caracteres, né? Então, vou tentar colocar aqui de um jeito. Vamos supor o que é letra. Então, nesse meu autômato, eu estava lendo as letras, certo? E em algum momento eu vou ler outra coisa. Ou, então, algum momento que eu vou ler uma outra coisa que vai me levar para esse estado. Tal que, nesse estado, eu posso perceber que o item anterior já era de serventia, certo? Era um identificador ou era uma palavra reservada. Então, aqui nesse momento ele vai retornar e
vai usar a função de retroceder, né? Ou seja, é como se ele tivesse que anular esse cara que ele leu, né? Ou seja, ele leu uma outra coisa. Naquele caso do for, o quê? Ele leu abre parênteses. Então ele já não pertencia mais à mesma palavra que eu estava tentando fazer antes, porque ele começou nesse autômato. Lembrando que o autômato, quando a gente for ver, a gente vai ver que ele é quase um AFN, certo? Então, onde ele tem diversos subautômatos. E se ele foi parar nesse de cima, quer dizer que ele estava lendo um identificador, palavra reservada ou algo do gênero. E se ele for reconhecido, né, se mantiver aqui a continuação, por esse outro, ele vai retroceder. Certo? Então ele retrocede, retorna o token. Qual é o token que ele vai retornar? É a palavra, né, a palavra que é o conjunto das letras que ele encontrou, tal que a tupla que ele vai retornar é esse conjunto de letras. Eu vou colocar aqui letra mais. Por que eu coloquei letra mais? Porque ele já chegou daqui, né? Então aqui poderia ter letra já. Só para ele chegar nesse subautômato, ele já pode ter passado por letra aqui. Por isso que eu coloquei letra mais. Até porque não faz sentido identificador sem nenhuma letra. E o token, ele pode variar. Pode ser um token de identificador, certo? Ou, naquele caso específico, né, a gente estava lidando com um token de uma palavra reservada, que nesse caso era o T for, certo? Então, também poderia retornar esse token, dependendo de como fosse o processo, né, a construção do compilador. E aqui tem um exemplozinho, né, de como funciona essa função de retroceder, né, no caso aqui ele leu 2 pontos, igual, acho que é igual no Pascal. Se ele lê 2 pontos igual, ele retorna o 2 pontos igual e o token de atribuição. Se não, se ele só lê 2 pontos e lê qualquer outra coisa, ele vai retornar o token de 2 pontos e a palavra 2 pontos e vai retroceder, ou seja, vai precisar ler o outro novamente. E se for uma palavra reservada, né, que é o caso que a gente está vendo, a gente deixa o autômato percorrer a palavra e verificar numa tabela de palavra reservada. Eu falei isso na aula de análise sintática, né, na parte 2, acho que era aula 4 isso, aula 3 ou 4, acho que era aula 4. Eu falei que na aula 4 a gente acaba fazendo isso porque é mais eficiente eu criar um autômato só para identificar palavras do que eu fazer vários autômatos para identificar um for, um while, ou variável, nome de variável, enfim, então teria muitos autômatos. Então a gente só faz um, se aí e você aí só faz a busca, né, na tabela de palavras reservadas, né, que pode ser muito mais eficiente. Primeiro que você não precisa verificar todos vários autômatos possíveis e criar um grande autômato ocupando mais espaço na hora de compilar. Você só gera um autômato pequeno e consulta uma tabela. Né? Dando palavras reservadas, mesmo que sejam muitas, se você tiver um método muito eficiente de busca na tabela, por exemplo, um hash com lista encadeada, ele ainda pode ser bem eficiente, ou um hash com árvores base, árvores binárias balanceadas para cada linha da hash, certo? Então ainda continua bem econômico, bem viável essa solução. Só que essa implementação, né, o ideal aqui é que a gente conheça que um autômato que a gente pode definir as strings numa expressão regular, né? Ou seja, se a gente quer montar um determinado lexema para nossa linguagem, o ideal é que a gente consiga montar ela numa expressão regular, certo? E, logicamente, gerar o autômato depois disso para validar, quando eu estiver lendo aqui, certo? E a gente precisa conhecer esse conceito, certo? Por isso que tinha que formalizar, e na aula 2, 3 e 4 a gente viu bastante disso, falou bastante de expressão regular, e falou bastante de autômatos, né? Autômatos para reconhecer os lexemas. Só que os geradores dos analisadores léxicos, eles já existem e eles facilitam a implementação na hora que a gente for implementar o passo. Isso acontece para a gente não ter que implementar, por exemplo, um autômato.
né, ter que ir lá criar um código para implementar um super autômato, né? Assim como eu falei na aula de análise léxica, mais detalhado, tem bem mais detalhado isso lá, vocês podem dar uma olhada. Eu falei o quê? Que existe aqui um estado onde ele faz o controle. Opa, existe aqui um estado onde ele faz o controle. Então, se ele lê alguma coisa, ele manda para vários subautômatos. Lembrem-se quando eu falei linguagem. Se eu tenho uma linguagem que reconhece números, ou uma linguagem que reconhece palavras, uma linguagem que reconhece operadores, ou seja, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho simplesmente uma linguagem para cada. Uma linguagem para palavras, para operadores, para números, para comentários, enfim, eu tenho diversas linguagens possíveis. E as linguagens, né, dos lexemas em, em linguagem de programação, elas são todas linguagens regulares. Então, se eu tenho uma linguagem aqui, logicamente eu tenho um autômato. Tá, ok? Eu posso simplesmente fazer a união de todos esses autômatos, certo? União com o meu Big O para gerar um super autômato, que é basicamente o que um compilador faz, né? Ele gera um grande autômato, onde cada subautômato reconhece um tipo de token da nossa linguagem. Certo? E isso eu falo bem lá na aula de da aula na aula de analisadores léxicos, certo? Basicamente, essa construção desse autômato, se a gente tiver muitos lexemas numa linguagem mais complexa, por exemplo, como as linguagens grandes, C, Java, o Python, por aí vai, acaba que a gente teria que criar muitos autômatos. Então, um analisador léxico, um gerador de analisador léxico, facilita isso aqui, porque ele faz todo esse processo para a gente. Você passa só as expressões regulares de cada token possível da sua linguagem de programação, né, da linguagem que você está construindo, e ele vai te gerar basicamente o autômato, né, esse grande autômato para validar o select SEM. Então, a gente viu dois, né, a gente está vendo dois aqui ao longo da disciplina, que eu falei que era o Lex, né, que é o gerador de analisador léxico para o C, feito em C++, e o JFlex, né. Lembrando que ele, apesar de serem feitos nessas linguagens, eles não são feitos para a linguagem C++, né? Não é porque eu estou usando o Lex, que é em C++, que eu só posso construir linguagem de programação baseada no C++. Eu posso construir qualquer linguagem de programação ou qualquer tipo de scanner, né? Já que a gente está lidando com a análise do Lex. Eu posso criar qualquer tipo de scanner e usar o Lex, e o Lex é feito em C++, certo? É ele que é feito em C++, mas ele vai reconhecer lá, porque sua linguagem é o projetista que está criando, certo? Então ele é só um facilitador. Que eram os exemplos que a gente estava vendo, né, ao longo da aula. Acho que, não sei se vai ter algum exemplo aqui, deixa eu ver se tem algum exemplo. Certo, coloquei um exemplo no Flex. Tal que no Flex eu vou definir a expressão regular para cada token que eu tenho. Nesse meu caso aqui, eu tenho dois tokens, certo? Eu tenho, aliás, três, né? Eu tenho três tokens. Um token para dígito, um token para palavra e um token para espaço, tal que o meu token de dígitos é o quê? É 0 a 9. Ou seja, é uma expressão regular 0 a 9. Lembrando que se eu coloco 0-9 ou A-Z, eu estou definindo um range, certo? O menos é um range na expressão regular. Então eu defino aqui meus tokens, eu tenho três tokens, tal que o meu dígito, se, lembrando que vocês têm que saber reconhecer expressões regulares, se eu faço 0 a 9, sem first clean, qual é um conjunto das palavras geradas por esse cara aqui? É simplesmente 0, 1, 2,
até chegar no 9. Ou seja, é um conjunto de apenas... Cada palavra desse conjunto é só um cara. É só de tamanho 1. A palavra em cada elemento do conjunto. Se, eventualmente, eu fizesse asterisco... Aliás, asterisco não faz sentido aqui. Aqui faz sentido mais, né? Que é o fecho positivo de Kleene. Se fosse o fecho positivo de Kleene, a linguagem gerada por esse cara seria simplesmente 0, 1, 10, 100, 1, 9. Ou seja, bastaria aparecer uma única, pelo menos uma única vez, certo? Mas eu posso gerar indefinidamente essa palavra. Jogar uma palavra gigante, desde que não quebre alguma outra restrição da linguagem, como tamanho de variável, por aí vai. O analisador léxico não tem essa função, certo? De definir tamanhos. Ele só tem a função de identificar os lexemas. Tanto é que se você colocar um número gigantesco numa linguagem como C, por exemplo, ele não vai te dar um erro léxico. Ele vai te dar outro tipo de erro. Pode ser semântico ou pode ser sintático. Eu acho que seria semântico. Porque um número não pode não ser maior que o 2 elevado a 32. Certo? Então, imagino que ele daria um erro semântico. Deixa eu apagar aqui. Então, e a função desses caras é simplesmente a gente atribuir quais são as nossas expressões regulares e os tokens que a gente vai retornar. Lembrando que a gente vai retornar a palavra e o token. Certo? Então, é só fazer essa atribuição. O autômato, né? O autômato finito, ele constrói por trás. Isso a gente viu naquela aula. Na aula prática, né? Na aula de flex, principalmente. Né? O Gauss nem tanto, porque o Gauss ele trabalha com o analisador léxico por baixo, só que o funcionamento do Gauss é levemente diferente do Flex, que o Flex é simples, é totalmente voltado para isso. O Gauss tem outros objetivos também, né? Então, mas o Gauss também tem um funcionamento bem similar. Então a gente tem as nossas declarações léxicas, as ações que são tomadas, né? Nesse caso aqui é apenas print, porque na época a gente estava vendo só análise léxica. Nas aulas de análise sintática, a gente vai ver que ele retorna isso para o analisador sintático. Ele dá o retorno dos tokens, né? E o analisador sintático que vai decidir ou não fazer outras coisas. E a sequência de rotinas, né? Que são copiadas para o parse. Mas, posteriormente, né? Parse, lembrando, analisador sintático. Então, quando a gente está falando de análise léxica, a gente já viu que se a gente estiver lidando com um gerador de analisador léxico, como o Flex ou o JFlex, a gente está lidando com expressões regulares, linguagens regulares, expressões regulares. Expressões regulares são formalismos para linguagens regulares e elas são o coração do scanner, seja no Flex, seja no JFlex, até mesmo no Gauss. Então, a gente teve aula de expressões regulares, onde eu falo da teoria das expressões regulares e como ela funciona para formalizar as linguagens regulares. Só que o único porém aqui é que o padrão de escrita de expressões regulares que a gente usa no Flex, no Gauss, e que a gente vai usar na prova, é o POSIX Extended. Ele é um pouquinho diferente. Então, eu sugiro que vocês deem uma treinada, mas a base é a mesma. Certo? A única coisa que ele é diferente, como o próprio nome já diz, é que ele tem algumas funções estendidas. Certo? Então, enquanto lá nas nossas expressões regulares, a gente viu que se eu quisesse fazer, por exemplo, o conjunto. Deixa eu pagar isso aqui. Vamos supor que eu quero fazer uma expressão regular. Primeiro vamos definir um alfabeto aqui. Alfabeto A, B. E eu quero fazer uma linguagem tal que elas comecem com 0 e tem uma sequência de números binários em um fecho de Kleene, certo?
se a gente fosse traduzir isso para uma expressão regular lá da teoria, a gente teria o quê? A gente teria o zero, certo? Seguido do quê? Da expressão 0 ou 1, certo? Em um feixe de Klein. Certo? Então, é isso que a gente teria na expressão regular da teoria. No POSIX Extended, isso muda um pouquinho, certo? No POSIX Extended, a gente tem aqui que isso poderia ser 0, 0 ou 1, né? Lembrando que o mais aqui a gente não tem, e eu vou falar por quê. Asterisco. Certo? Perceba que é bem parecido. Esse aqui é o modelo R. Não é modelo R, né? Expressão regular. E esse, POSIX Extended. Certo? POSIX Extended. A única diferença é que o POSIX Extended ele adiciona alguns features a mais, né? A diferença dele, por exemplo, é o ou pela ele sai, ele não é mais o maisinho, o símbolo de mais, mas ele passa a ser aquela barra, né? A trave. Isso por quê? Porque na expressão regular, e eu falei isso naquela aula, a gente não tem feixe positivo, mas o POSIX Extended tem. Então, se você coloca, por exemplo, 0 ou 1 em um feixe positivo, isso existe no POSIX, certo? Isso existe aqui no POSIX, mas não existe na expressão regular, certo? Então, na prova, a gente vai cobrar o POSIX Extended. Então, tenham em mente mais o POSIX Extended. Limpar. Então, as poucas diferenças são essas, certo? Então, os conjuntos no POSIX eles são delimitados por isso aqui. Então, se eu quisesse definir algum caractere, eu coloco aqui dentro. Então, se for um número 0 a 9, se for uma letra A a Z, aí se for maiúsculo, eu vou ter Azão a Z maiúsculo, né? Azão traço Zzão, ou seja, igual esse aqui, ó. Numérico characters, ou esse aqui, né? Alpha characters. Tal que as operações vão ocorrer fora, né? Se for um agrupamento, eu vou colocar eles em parênteses. E aí eu coloco ou o feixe clean, ou o feixe positivo, ou eu faço até mesmo as minhas operações, certo? Quais são essas operações? Poderia ser assim, 0 a 9, ou A a Z, num agrupamento, e aqui num feixe positivo de clean. Ou seja, estou dizendo que ou vai ocorrer uma sequência de dígitos com uma sequência de caracteres, ou seja, quais são as palavras geradas nessa linguagem. Essa linguagem, como ela está no feixe positivo, ela gera. As palavras geradas nessa linguagem são ou 0, ou A, ou A0, ou 0A, e por aí vai, né? Todas as combinações possíveis entre 0 a 9 ou A a Z, certo? Então, entre os caracteres e os dígitos separados por um ou, né? Isso aqui que era o meu símbolo de união. Então, basicamente, vocês só vão dar essa verificada nas diferenças das expressões regulares para o conceito que a gente viu, só que aqui a gente vai aplicar o formato da POSIX, né? E a gente vai aplicar esse formato porque ele é o formato que a gente usa no Flex e no Gauss, né? Que é o formato que a gente usa na prática mesmo. Então, é isso. Então, a prova é isso. Então, estudem muito, principalmente estudo de caso, principalmente como criar expressão regular. A dica que eu dou aqui é você usar alguma ferramenta de expressão regular que faça online, certo? Então, e tem muitas regex online. Então, estando aqui o regex online, tem muitas ferramentas para testar regex, certo? Então, inclusive esse aqui, ó, uma ferramenta que é bem legal, né? Que é regexr.com.
você digita a sua regex e ele dá tipo uma definição do que você está fazendo. Nesse caso aqui ele já começa, por exemplo, com uma palavra, começando com A a Z, né? Tem dois grupos. O primeiro grupo é qualquer caractere seguido aí de qualquer palavra, né? Match any words, alphanumerics and underscore, né? Ou seja, qualquer underline e sequência de palavras ou letras, né? De A a Z, com números, certo? Então, e, inclusive ele permite fazer o teste, certo? O teste que poderia fazer é, por exemplo, A01, né? A01 vai. E, por exemplo, a razão não é válido porque eu apliquei o quê? Um fecho positivo de clean no barra W, né? Barra W é qualquer alfanumeric ou underscore. Então essa ferramenta é bem legal aqui para vocês testarem, né? Usarem durante a prova. A prova ela vai poder ser feita toda sem ferramentas, mas eu sugiro essas ferramentas porque elas dão para testar bacana. Então, por exemplo, se a gente estivesse no exemplo do número, que era o que a gente tinha visto ao longo da aula, né? Se a gente quiser, por exemplo, modelar um número negativo, certo? Os números inteiros em pontos flutuantes, positivos e negativos. A gente poderia ter aqui um mens opcional, certo? Ou seja, poderia ser negativo ou não, seguido de uma sequência positiva de números, ou seja, de 0 a 9, uma sequência positiva de números, tal que eu vou ter depois ou o meu ponto flutuante, certo? 0,9 mais, certo? Então aqui eu teria, por exemplo, reconheceria o meu número menos 1, certo? Reconheceria o meu 1, é só 1, reconheceria os meus números inteiros comuns, ou seja, de 1 até o infinito, né? 1, 10, 9, 0, mas também reconhece meus números inteiros negativos, menos 1, 2, e ao mesmo tempo reconhece os meus números em ponto flutuante. 1.0, então não importa o que eu estiver depois, 1.9, perceba que ele ainda está passando, certo? Por exemplo, ele não reconhece aqui esse cara, certo? Não, ele reconhece porque tá com tá com interrogação que é opcional, certo? Mas em alguma linguagem poderia dizer que esse cara aqui não é válido, então eu teria que mudar aqui o meu regex, certo? Então, se eu quisesse mudar meu regex para deixar esse cara aqui um ponto não ser válido nessa linguagem, eu teria que modelar da seguinte forma, certo? Então, se o ponto aparece, eu tenho que ter pelo menos um número aqui na sequência. Posso ver que não é mais. Match annual one more president token. Tá correto aqui. Ele tá esperando um número. Porque aqui. Não, aqui tá errado. Não. Match point correct. Match incorrect in the sets. Engraçado. É porque. Tá. Match full. Tá aqui. Era isso que tava errado. Por isso que eu tava achando estranho que a expressão regular tava correta.
Pronto, agora sim. Tinha só que marcar o match full aqui, né? A expressão regular estava correta. Por isso que eu estava achando estranho que ele estava dando certo. Mas olha só, ele tentou dar o match full, né? Ou seja, reconhecer a string toda dentro dessa expressão regular. Só que eu estou dizendo que quando o meu ponto aparecer, por isso tem interrogação, né? Que é o sinal de opcional. Quando a minha interrogação aparecer, eu vou ter o quê? Um ponto seguido de um ou mais zeros e noves, né? De números, né? De dígitos. Só que como eu digitei só um ponto, ele ficou esperando esse cara. Faltou um pedaço dele. Então, ele não deu match aqui, né? Então eu precisaria digitar pelo menos um número. Perceba que em algumas linguagens de programação, como o C, isso aqui seria válido. Certo? E se isso aqui é válido, então eu teria que mudar o meu mais para um fecho positivo. Ou um fecho geral de tudo, né? No caso, um asterisco. Que agora eu passei no meu teste, certo? Então eu tenho o meu número válido. Então a ideia é mais construir aqui, né? Uma outra coisa que a gente pode construir aqui, por exemplo, são criação de variáveis, né? Então a gente vai ver aqui, vamos dizer, uma variável é uma sequência de começa sempre com um caractere e aí tem uma sequência de caracteres ou números. Aqui 0, 9, num fecho positivo. Então, por exemplo, isso aqui não é válido. Um variável válido. Percebe que ele marcou aqui o variável, né? Porque se eu quisesse dar um match n, ele encontraria o variável, né? Então, mas se eu fizer um match full, não. Mas, por exemplo, variável 1 é válido, certo? Então, não importa que eu coloque depois. Se eu colocar, por exemplo, hashtag, também já deixa de ser válido, porque é um outro um símbolo alfa, não é um símbolo mais um alfanumérico ou dígito, né? Então, já deixaria de ser válido. Então, qualquer coisa que eu escrevesse aqui, ele identificaria como um identificador se esse fosse a expressão regular de identificador. Então essa ferramenta aqui é bem legal. Ela não é a única, né? Tem outras aqui. Tem esse regex 61, vou deixar lá no portal depois. Então pode dar uma ajudada bacana na hora da prova essas ferramentas. Certo? Como a gente está lidando com análise léxica, a gente está lidando com expressões regulares, principalmente. Certo? Então é isso, não se preocupem. A prova acho que está bem de boa. Só deu uma treinada bastante em regex, isso aí vai ser o que mais vai cair na hora da prova. E o resto vai ser mais aquelas perguntas, aquelas conceitos iniciais, né? Para que serve o compilador, a diferença dele para interpretadores, os passos, né? Os passos de compilação. E só, né? E essa parte de identificação de tokens, né? A gente vai ver um pouquinho também lá na hora da prova. Então é isso. Boa sorte para vocês aí na hora da prova. Vou deixar essa ferramenta depois lá, o RegexR e o regex 101.com. São ferramentas bem bacanas mesmo.